povo de propriedade exclusiva do Senhor, perfeitos em Cristo Jesus. Olha para o pastor. Olha para o pastor, por favor. O tema, a palavra e o nome que nós precisamos. O que é a Bíblia Sagrada? Vamos falar da Bíblia. O que é a Bíblia? Além de ser o livro mais traduzido e lido de todo mundo, pelo menos as pesquisas dizem isso, né? Eu não acredito muito nisso, que as pessoas leem a Bíblia. Que se verdadeiramente as pessoas lessem a Bíblia, como diz que é o livro mais traduzido e mais lido, você não teria idolatria no Rio de Janeiro, no Brasil, você não teria crentes mentirosos, não teria idólatra, feiticeiro, enganador, adúlteros. Nós não teríamos. Então quer dizer que essa pesquisa ela não é verdadeira, né? Que a Bíblia é o livro mais lido, ou seja, posso até estar errado e vou me corrigir. Pode ser até ser o livro mais lido, Tiago, mas não obedecido, né? Você pode saber tudo e não obedecer nada, né? Como muita gente faz. A Bíblia, uma coisa eu sei, a Bíblia é maravilhosa. De todos os livros que eu conheci, eu não li muitos livros, mas eu conheço, já li alguns poucos livros. Para mim a Bíblia supera qualquer livro que eu já tenha lido. Nela, só na Bíblia eu encontro o princípio das coisas e o fim das coisas. A Bíblia explica tanto o começo de tudo, quanto o fim. A Bíblia diz que o homem nasceu, vive e dorme. Ninguém pode chorar na hora de chegar a hora de dormir, nem tentar fugir dessa hora, porque essa hora, ela é única para cada um de nós. Então a Bíblia fala disso. Nela encontramos o princípio e o fim de todas as coisas. De onde viemos, na Bíblia nós encontramos de onde viemos, a nossa origem, e para onde vamos, a Bíblia fala sobre isso. É por meio dela, da Bíblia, que nós obtemos as respostas para as maiorias, ou quem sabe, para todas as questões da vida. Todas as questões do ser humano. Eu não tenho nenhuma dúvida que a Bíblia responde tudo. Tem até um programa que diz: a Bíblia responde tudo. E é verdade, a Bíblia responde tudo. A Bíblia contém 66 livros, você sabia disso? 66 livros, escritos em períodos aproximadamente de 1500 anos, por mais de 40 escritores. Foram mais de 40 autores que escreveram a Bíblia, que colocaram ela num papel, no papiros, nos rolos, que viveram em locais, viveram em épocas e culturas e línguas totalmente diferentes. A Bíblia é um livro que não se contradiz quando você entende que ela contém um pacto velho e ela contém um pacto novo. Então não tem conflitos. Você aprendendo a separar a aliança antiga da nova aliança, a Bíblia ela é digerida e absolvida sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade pelos espirituais. Os autores viveram em locais e épocas e culturas e línguas diferentes, mas eles mantêm perfeita coerência e harmonia entre tudo que foi escrito. Volto a dizer, se você tiver o entendimento do que se passou, como era, os ritos, os cerimoniais,
o que Deus exigia do Antigo Testamento, no Antigo Pacto, e o que Deus exige no Novo Pacto, não tem conflitos. A Bíblia eu tenho para mim, Pedro Inácio, é a bússola segura para quem quer ser feliz. Se alguém tem um interesse pela felicidade, tem até um filme que diz Em Busca da Felicidade, se alguém tem interesse em ser feliz, siga a Bíblia, siga a palavra de Deus. A Bíblia fechada, ela é um livro comum, e ela aberta, sem ler e sem absolver o que tem dentro dela, continuará sendo algo comum. O que foi dito a respeito da Bíblia? Alguns homens importantes, eu já disse essas informações em 2015. Alguns homens que passaram pela terra, pelo mundo, escreveram algumas coisas sobre o poder da palavra, a importância da palavra. Por exemplo, o físico matemático chamado Isaac Newton, ele escreveu o seguinte: considero as Escrituras Sagradas a filosofia mais sublime. Todas as descobertas humanas aparecem ter sido feitas com o único propósito de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas na Bíblia Sagrada. Então, o matemático, o físico, Isaac Newton, ele nas suas pesquisas, ele concluiu o seguinte: quanto mais se estuda, quanto mais o cientista se aprofunda nas coisas da vida, a Bíblia se torna o livro mais verdadeiro do mundo. Dom Pedro II, o imperador brasileiro, ele escreveu o seguinte: eu amo a Bíblia, eu leio a Bíblia todos os dias, e quanto mais eu leio, mais amo a sua simplicidade, amo as suas repetições, leio todos os dias e amo cada vez mais. Frase de Dom Pedro II, ele diz: a Bíblia é simples. Paulo falou aos Coríntios que vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então a Bíblia é simples. Ele disse, Dom Pedro II disse: eu amo as suas repetições. Tem gente, quando o pastor prega uma mensagem, repete: ei, de novo. Então, um homem que não sabia quem era Deus, não tinha essa base bíblica que nós temos hoje, dizia: eu amo as suas repetições. Porque um pai, quando repete a um filho uma correção, uma disciplina, ele só repete porque ele ama de verdade. Porque um pai que corrige, o filho não corresponde à correção, e ele fala: não falo mais, essa pessoa nunca nasceu para ser pai, nunca deveria ser pai, nem essa mãe deveria ser mãe, quando ela desiste de corrigir alguém. Então, a Bíblia, quando você repete a Bíblia, você está na realidade trazendo uma consciência e uma correção às pessoas. A Bíblia é o livro, é melhor do que uma correiada, do que palmatória na mão, do que botar num quarto escuro. A Bíblia, as palavras de Deus, ela tem o poder de corrigir, disciplinar e até de açoitar as pessoas. Eu estou falando só pessoas famosas, por exemplo, George Washington foi o presidente dos Estados Unidos, um dos presidentes dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem ler a Bíblia. Você sabe que o nosso país, os que governaram o nosso país durante esses tempos todos, 30 anos, 40 anos, 30 e poucos anos, odiaram a Bíblia e desprezaram tudo que é de Deus. Riscaram e jogaram fora todos os mandamentos de Deus. E esse homem, presidente dos Estados Unidos, por isso que é a maior potência do mundo, né?
Por isso que é a maior potência do mundo. Por isso que é o país mais rico, primeiro lugar. Ele diz, é impossível um governo governar bem o mundo sem Deus e sem a palavra. E louva a Deus que hoje nós temos um governo que pelo menos põe a Bíblia, né? Conhecereis a verdade, comprometido com a Bíblia, comprometido com a verdade. Por isso que você vê hoje uma revolta muito grande contra o governo atual. Porque as pessoas não querem que a Bíblia seja lida nem seguida por essa nação. Porque uma nação com a palavra é uma nação livre. Mas o propósito da maioria dos homens que governaram o nosso país nunca é ter um homem livre, é ter sempre preso. Você tira pela miséria que eles pagam no salário mínimo. Quando você oprime as pessoas com dinheiro, você está levando essas pessoas a uma prisão emocional, porque as pessoas passam a ter as suas mentes escravizadas na pobreza e não fala nada. Você sabe o que está acontecendo no nosso país por causa dessa ajuda do governo federal? Louvável. Muita gente está gostando desse dinheiro, muita gente está acostumando com esse valor, muita gente está torcendo para que isto que está acontecendo não passe nunca mais, para que as pessoas vivam às custas do Estado. Sabe o que chama isso? Escravidão mental. Pobreza, pobreza, pobreza. Jesus veio para que tu tenhas vida e vida em abundância, amado. Então, Abraham Lincoln, outro presidente, foi um dos presidentes dos Estados Unidos, ele disse o seguinte: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante este livro chamado Bíblia Sagrada. Creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus deu ao homem. Para mim, foi o melhor presente, porque quando a Bíblia entrou na minha vida, me tirou da mão da cocaína, da maconha, da mentira, da droga, de tudo que é ruim. A Bíblia me libertou. Um general francês chamado Napoleão Bonaparte, ele disse o seguinte: o Evangelho não é simplesmente um livro comum. Não é simplesmente um livro comum. O Evangelho é a força viva de Deus na terra. É uma força viva. Não foi à toa que Paulo escreveu aos Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva. Não foi à toa que Jesus falou em João, nós vamos daqui a pouco entrar na palavra, João falou: as minhas palavras são espírito e são vida. Um dos maiores pregadores do mundo inteiro, chamado Billy Graham, que apacentou a maioria desses presidentes dos Estados Unidos, que cuidou, que orientou, que era, enquanto alguns dos nossos presidentes do nosso país era orientado por bruxos e feiticeiros. Não sei se você recorda na época do presidente Collor, chamado Na Casa da Dinda, que baixava até o capeta, pena verde, pena roxa. Então, como que uma nação pode ir para frente sendo governada por alguém que invoca as trevas para beneficiar a luz? Não tem como. Então, ele dizia, Billy Graham era o tutor dessas pessoas. A Bíblia é mais atual do que qualquer jornal que irá circular amanhã. Quando você lê a Bíblia, mas foi escrito há mais de 2000, tem pedaço da Bíblia que foi escrito há mais de 4 milhões de anos, 2 milhões de anos, parece uma coisa antiga. Segundo o nosso irmão Billy Graham, ele disse,
A Bíblia é mais atual do que qualquer jornal que irá circular amanhã. A Bíblia é Deus falando ao homem. É Deus falando através do homem. É Deus falando com o homem. É Deus falando em prol do homem. Enfim, sempre é Deus falando. Então, se você quer ter uma vida feliz, siga a Bíblia. Siga a palavra. Não é a palavra do homem. Jesus falou aqui em João 6. João 6. João 6. 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, ele está dizendo, as palavras que saem de dentro de mim, elas são espírito, não é cadáver, é espírito, e elas são vida. Então vale a pena você acreditar nela. Vale a pena você confiar nela. Voltando lá ao profeta Isaías, agora no capítulo 40, Isaías 40, versículo de número 8, diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A palavra, ela vai prevalecer e permanecer eternamente. Não há nada nem ninguém que possa cancelar o poder da palavra. Aonde ela chega, se ela chega por Deus, ela vai cumprir um decreto. E nós lemos em 55:11, dá um pouquinho de Isaías. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, qual é a palavra que saiu da boca de Deus? A Bíblia. E qual é a palavra que saiu da boca de Deus para a gente viver hoje no Novo Testamento? O Evangelho da graça de Deus que foi dado ao apóstolo Paulo. E o que esse apóstolo falou da Bíblia? Ele falou em Hebreus capítulo 4, em Hebreus capítulo de número 4, Hebreus capítulo 4, versículo 9, em diante ele diz assim: portanto resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de quê? De desobediência. Um dos maiores fracassos do homem é a desobediência. A gente fala uma coisa, a pessoa faz outra, achando que está desobedecendo ao pastor, achando que está contrariando o homem. Por causa da desobediência, Deus tira 2 milhões de pessoas de uma escravidão,
faz com que 2 milhões de pessoas rodem durante 40 anos no meio do nada, sofre, padece no meio do nada, esperando entrar numa terra, e diz a história que só entrou nessa terra Josué e Caleb e a garotada de 20 anos para baixo. De 20 anos para cima, morreram tudo no deserto. Terra abriu, serpente picou, pragas aconteceram. Então, um dos maiores fracassos do homem é a desobediência. Se você quer ver, no Antigo Testamento, Deus funcionava de uma maneira. Deus, usando um profeta, falou a um rei: você mergulha aí, manda ele mergulhar 7 vezes nessa água, que ele vai ficar curado. Por esse general, era o general, por ele ser um general, ter uma posição, ele falou: manda ele mandar eu mergulhar num rio aqui perto de casa, limpinho. Não vou lá não. Aí alguém conversou com ele e convenceu esse general a obedecer o homem de Deus. E esse general, em obediência, mesmo sendo um homem ímpio, você vê, até quando o ímpio obedece, ele tem benefício com Deus. Você vê como é o problema da desobediência. Diz a história que ele mergulhou 7 vezes, porque isso foi uma exigência de Deus, só para testar o homem se ele iria ou não iria obedecer. Que às vezes Deus faz isso com a gente. E a gente diz não para Deus. A gente prefere cair no erro de não obedecer a sua palavra e ficarmos prostrados, como ficou prostrado no deserto. 80 a 90% do povo que saiu do Egito, 90% morreram no deserto. Então, a desobediência, ela é terrível. Então, vamos aqui, continuando. 12. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Então, se eu creio que ela é viva, eu estou dizendo que ela funciona. Se eu estou dizendo que ela é viva, eu estou dizendo que ela tem uma energia, ela tem um poder, que não vem daquele que escreveram, mas vem daquele que ditou aquilo que escreveram. E quem falou foi Deus. Quem escreveu foi o homem. Mas o que Deus falou e o homem escreveu, se você obedecer, ele te honra. Porque essa palavra, ela é viva, ou seja, ela cura. Ela é remédio. Paulo fala que ela é viva e ela é eficaz. Ela não é ineficaz, ela é eficaz. Tem gente que não acredita no poder, canta, louva, bate palma, dá dinheiro, mas não acredita que a palavra é viva e é eficaz. A palavra do homem, para muitos, ela é viva, ela é eficaz, mas a de Deus não é. Se Deus diz que te abençoou com toda sorte de bênção, inclusive a proteção de Deus, você é um abençoado e protegido por Deus. Então não duvidemos da palavra de Deus com as nossas atitudes. Você quer saber se alguém honra a Deus? A atitude dele vai honrar, porque a boca fala e a vida também fala. Quando diz, a palavra é viva, então a palavra funciona. A palavra é eficaz, ela não vai ficar adormecida. Ela é cortante, ela é uma espada, ela divide, ela cura. Então, vamos observar essa palavra, porque se você parar diante das autoridades que estão diante de nós, eles falam uma coisa de manhã, ao meio-dia fala outra, e à noite desfaz tudo que falou. E daqui a pouco vem outro e fala uma coisa. Daqui a pouco vem um e fala outra coisa. E o povo está no meio disso. Se você não tiver uma palavra que te guie, você vai ficar doente. Eu tenho atendido gente
totalmente desequilibrada, que não era desequilibrada. Eu tenho atendido pessoas que começam a falar, começam a chorar. O grau de ansiedade, de depressão, de angústia, por causa da desinformação. Então, se você quer estar bem informado, escute a palavra de Deus. Dê ouvidos à palavra de Deus. Diga. Não diga, não. Ela é viva. Diga com a tua mente, ela é viva, ela é eficaz. Você que está aqui, ó, ela é viva e ela é eficaz. Você que está ali, ela é viva e ela é eficaz. Paulo, o apóstolo que recebeu essa palavra viva, ele falou à igreja de Roma, no capítulo 1, Romanos 1, Romanos 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Salvação é de qualquer coisa, irmãos. Deus não está interessado em só salvar o teu espírito, que Ele já salvou. Nós já recebemos, nós já participamos da primeira ressurreição. Quando nós ouvimos a verdade do Evangelho, e cremos porque fomos colocados por Deus para crer no Evangelho, fomos batizados, fomos selados, e quando recebemos esse Evangelho, essa palavra viva e eficaz, e somos batizados, somos selados, aconteceu o maior fenômeno do mundo. O maior fenômeno do mundo não foi o homem pisar na lua. O maior fenômeno do mundo foi: nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida novamente. Nós despertamos para o nosso Criador. O espírito que estava morto juntamente com o corpo despertou para o Criador. Então essa foi a primeira participação que nós participamos da ressurreição. Por que nós ressuscitamos? Porque ouvimos uma palavra viva. Só ressuscita quem ouve a palavra viva. Por isso você vê, com todo respeito, você vê as pessoas adorando imagem, sabe, indo para a porta do cemitério, tomando banho de pipocas, jogando sangue de animais, porque eles não ouviram uma palavra viva. Se não ouve uma palavra viva, continuam nas trevas, continuam na mentira, continuam no engano. Só a palavra, só o Evangelho, que é o poder de Deus, que tem a capacidade de acordar o nosso espírito, e Ele fez isso. O Evangelho é o poder de Deus. E outra coisa, hein? E Ele não falha. Segundo diz aqui Romanos 9, 6, e não pensamos que a palavra de Deus haja falhado. Paulo corrigindo as pessoas: olha, não pense que a palavra de Deus falhou. Ela saiu da boca de Deus e não vai cumprir os desígnios de Deus. Paulo falou: olha, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por que todos os judeus não se converteram? Aí ele diz: porque nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. Então a palavra não falhou. A palavra não vai falhar. A palavra, ela é o próprio Deus, é o logo de Deus. A palavra é Cristo na sua vida. A palavra é a saúde, é a vida, é a esperança na nossa vida. Sem ela, nós não somos absolutamente nada. 1 de Coríntios. Olha Paulo falando desse poder às igrejas. Paulo escrevendo às igrejas. Primeiro
Romanos, agora Coríntios, depois vai para Filipenses, depois vai para Tito, Timóteo, vai embora. 1 de Coríntios, capítulo 1, (17 e 18), diz assim o apóstolo Paulo: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo já estava falando, olha, Cristo não me chamou para batizar ninguém em águas, porque o batismo nas águas não muda ninguém. O batismo nas águas não salva ninguém. O batismo nas águas não regenera ninguém. O batismo nas águas não transforma ninguém. O batismo nas águas não traz vida nova para ninguém. Mas o que traz vida nova para você é pregar, é ouvir a pregação do Evangelho. Versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. O que é a palavra da cruz? Tudo que o apóstolo Paulo expôs nas suas cartas, narrando, por revelação de Cristo, tudo que aconteceu por causa do que se passou na cruz, os benefícios da morte de Jesus Cristo. Então, quando ele diz, certamente que a palavra da cruz, ou seja, tudo que Jesus fez na cruz, e Paulo relata isto, ele diz, é loucura. A palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem. Quem são os que se perdem? Os que se perdem são aqueles que Deus colocou como filho da perdição. E a quem Deus colocou como filho da perdição, diz a palavra que Deus preparou tudo, até o ímpio, para o dia do mal. Por isso que ele falou, a palavra não falhou, não pense que falhou. Por que todos os judeus não são salvos? Porque não é todos, é da descendência de Isaac. Não é de Ismael, é de Isaac. Então, quando ele diz, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, tem uns que se perdem e tem uns que são salvos. A terra está cheia de salvos, só que muitos que são salvos, que estão na terra, não sabem que são salvos, só vão saber por intermédio de você, e por intermédio de mim, e por intermédio daqueles que pregam a salvação. Então, quando ele diz, mas para nós que somos salvos, o que ela representa, essa palavra? O poder de Deus. Então, essa palavra, como elogiou Napoleão, elogiou Billy Graham, George Washington, Abraham Lincoln, Dom Pedro II, Isaac Newton, então, eles que tiveram uma participação, porque leram a palavra, perceberam a importância da palavra. Irmãos, ela é o poder de Deus. Ela tem poder para tudo. Ela tem poder de cura, de transformar, de mudar. Ela tem poder de mudar um órgão de um corpo humano que já se apodreceu. Ela é tão poderosa que ela tem poder de mudar a mente de um viciado, de um dependente, de um escravo. Ela tem poder de mudar. Ela tem poder de libertar qualquer. Se você ouviu essa palavra, você creu nessa palavra, ela vai funcionar na sua vida. Porque se ela não funcionar na sua vida, você que crê, Deus vai ser chamado de mentiroso. E Deus não é mentiroso.
Filipenses, capítulo 2, versículo de número 16. Olha como é que Paulo se dirigiu à igreja de Filipe, aos filipenses, falando da palavra, no versículo 16. Olha como ele relata como é essa palavra. Preservando, Filipenses 2,16, preservando a palavra da vida. Então, Paulo dá uma ordem aos filipenses, ele diz, preserve a palavra da vida. O que as pessoas estão fazendo hoje? Preservando a palavra da morte. Por que as pessoas estão nessa doença na mente? Porque a palavra da morte, que está sendo divulgada pelos veículos da morte, estão tendo êxito com algumas pessoas. Tomara a Deus que não tenha êxito contigo. Tomara a Deus que você preserve essa palavra. É assim que eu tenho lutado, irmã Sandra. Às vezes uma palavra da morte quer entrar na minha mente, porque eu sou ser humano igualzinho a todos. Sabe o que eu faço? Eu enfio aqui um fone de ouvido no meu celular e coloco a narração da palavra da vida, e ela começa a entrar nos meus ouvidos e ela começa a expulsar a palavra da morte. Aí logo em seguida eu me sinto totalmente refeito. Por isso que Paulo falou, olha, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Irmãos, 3 pregações durante o dia, 7 dias por semana. Irmãos, para que isto? Para que a igreja do Senhor preserve a palavra. Para que a igreja do Senhor desligue os veículos de morte, essas conversas desnecessárias, postagem de besteiras. Fale da palavra. Enquanto você caminha, fale da Bíblia. Fale do poder de Deus. Fale da força do nome de Jesus. Pastor, mas essa palavra, quem sabe se ela caducou? Não caducou. Porque Paulo escrevendo aqui a Timóteo, 1 de Timóteo, irmãos, eu estou te mostrando Paulo falando dessa palavra por todos os cantos. Para todos os irmãos. Não é uma palavra específica para um, mas é para todos. 1 Timóteo 1. (14 e 15) ele disse assim: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, 1 de Timóteo 1, 14, Paulo está falando, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor. É isso que eu quero que transborde na sua vida. 15, fiel é a palavra, e ela é digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar. Jesus já veio para salvar. Eu já estou salvo, você está salvo, nós estamos salvos. Para salvar os pecadores. Paulo falou, dos quais eu sou o primeiro. Ele falou, eu estou salvo. Mesmo com os crimes que eu cometi, mesmo com os abusos que eu cometi, mesmo com os excessos na minha ignorância, mesmo que eu fiz
que parecia aos olhos de Deus mal, mas a palavra fiel, digna, e eu recebi, e ela me salvou, eu estou salvo. Diga, eu estou salvo. Diga, ela me salvou, a palavra. Diga, ela me salvou. Eu estou salvo, ela me salvou, eu estou salvo, ela me salvou, e eu estou salvo, ela me salvou, eu já estou salvo, eu não serei salvo, eu estou salvo. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Diz assim: seis em diante. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé. O que eu estou fazendo aqui nessa casa de oração é alimentar as famílias com a palavra da fé e a boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, na graça, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a graça, a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora há de ser. 9. Fiel é esta palavra, e ela é digna de inteira aceitação. Pode confiar na palavra. Pastor, mas eu estou passando uma situação. Pode confiar na palavra. Não é na minha, é na de Deus. Pode confiar. Ah, mas ainda não vi melhora. Eu me recordo quando Jesus se encontrou com uma pessoa possessa de demônios. Jesus repreende o demônio, manda uma palavra e repreende o demônio, e o menino caiu como se estivesse morto. Os pais, o pai dele que estava próximo, olhou e viu o filho caído praticamente morto. Parecia que o garoto, Jesus orou e piorou a situação. Então, mas na realidade, parecia que a palavra não tinha funcionado. Mas logo em seguida o menino se levantou e reconheceu o seu pai. Porque às vezes você ora, parece que as coisas não funcionaram. Mas esse é o teste da perseverança. Esse é o teste da palavra para com os filhos. Ele diz: se pedires alguma coisa segundo a vontade de Deus, assim será, já está feito. O que tu queres segundo Deus, já está feito. Então quando ele diz, a palavra, diga, é fiel, digna de inteira aceitação. Tito 3:8. Tito 3:8. Diz assim, que derramou, 3:8. Vamos ler do 6. Que derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Derramou, que é a sua palavra, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas façam afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então Paulo está falando, olha, fiel é a palavra, e quero que no tocante a estas coisas façam afirmações. Deus está no controle, Deus é poderoso, Deus não morreu, Deus está vivo, Ele é Senhor, Ele é glorioso. E essa palavra, pastor, quem é que garante tudo isso? Porque o Senhor está lendo um monte de coisas aí, para a gente confiar na palavra. Quem é que sustenta? Irmão, nós lemos em Hebreus 4:12 que a palavra é viva. E Hebreus 1:3 diz o quê?
capítulo 1, versos 1 ao versículo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Olha como é que Deus fazia no passado. Falava pelos profetas. E nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então quer dizer que quem sustenta todas as coisas é Cristo. Diz que ele, sustentando todas as coisas pela palavra. Você vê, no começo Deus usou o quê? A palavra, haja. A palavra saía da boca de Deus e a lua surgiu. A palavra saiu da boca de Deus e as estrelas surgiram. A palavra saiu da boca de Deus e o sol surgiu. A palavra saiu da boca de Deus e houve uma separação de águas e águas. A palavra saiu da boca de Deus e hoje houve firmamento. A palavra saiu da boca de Deus e se encheu os mares de peixes. A palavra saiu da boca de Deus e apareceram vários animais sobre a terra. A palavra saiu da boca de Deus e Deus formou o homem. Ai, vale a pena acreditar na palavra que saiu da boca de Deus. A palavra saiu da boca de Deus, ela não voltará para Deus, se ela saiu de Deus. Por isso que eu fico em cima do que ele falou. Eu não quero estar aqui acrescentando nada. Tem muito pregador acrescentando coisas que Deus não falou. Eu só quero estar aqui diante daquilo que Deus falou. Porque se eu estiver diante do que Deus falou, o que Ele falou, Ele vai cumprir. O que Ele falou, diga, o que Deus falou, diga, o que Deus falou, Ele vai cumprir. Por que Ele vai cumprir? Hebreus 6. Hebreus 6, 16. Pois os homens juram pelo que lhe é superior. Quando a pessoa quer garantir a sua palavra, isso era no passado, né? Agora, você sabe que a maioria das palavras que saem da boca dos homens não vale nada. A pessoa faz juramento de fidelidade, casa, daqui a pouco está traindo. A pessoa faz juramento de amigo, daqui a pouco está traindo. A pessoa faz juramento que vai servir aquele patrão, que vai ser fiel, daqui a pouco está falando fofoca do patrão, falando mal. Então as palavras dos homens, o juramento dos homens hoje não vale de nada. Não vale de nada. Então quando ele diz, pois os homens juram pelo que lhe é superior. No passado eles juravam. Antigamente tínhamos, quando criança, tínhamos a mania de jurar pela mamãe. Quem já jurou pela mamãe? Eu juro pela minha mãe, né? Porque considerávamos e consideramos até hoje ser a pessoa mais sagrada, né? A mãe é mais sagrada. Olha, é mais sagrado, mais amada, que a pessoa mentia e colocava a mãe no meio. Eu juro pela minha mãe mortinha. Aí fazia assim. Achando que fazer assim está cancelando o que saiu da boca. Então, no passado eles juravam. E o juramento servindo de garantia para eles o fim de toda a contenda. 17, Hebreus 6, 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Então Deus, querendo mostrar aos herdeiros o que Ele falou, não pode voltar para Ele sem cumprir o decreto dEle. Ele falou que Ele veio à terra para te salvar, e Ele te salvou. 18, terminamos agora, tá?
para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Deus não mente. Nem a sua palavra mente. Todos que confiam na palavra não serão enganados, não serão decepcionados. Quem vai te decepcionar é o homem. Se você estiver agarrado na palavra de algum homem, talvez você vá se decepcionar. Mas tomara a Deus, porque diz aqui o versículo 18, para que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, é impossível que tudo que Deus falou, não se cumpra na minha vida e na sua vida. Tudo que Deus falou vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Tudo que Deus falou, porque o profeta Isaías 55:11 disse, abra e terminemos. 55:11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então a palavra ela vai com um desígnio de Deus. Eu não posso trocar o desígnio de Deus. Eu não posso inventar outra coisa. Por exemplo, eu não posso anular que Cristo ama o pecador, mas abomina o pecado. Eu não posso dizer não para aqueles que transgridem, que entram pelas portas das congregações, mas eu posso dizer não para que eles continuem da mesma maneira que eles estão vivendo. Porque a palavra, ela é mudança. Você quer saber se realmente a palavra está sobre a tua vida? Quando você se olha no espelho, você se orgulha de você. Se você quer saber se a palavra realmente mudou a sua vida, quando você ouve as pessoas que andam perto de você, convivem com você, diz, você é meu orgulho, você é meu exemplo. Mas quando você vive numa casa, e um filho não fala para o pai que ele tem orgulho do pai, não fala para a mãe, quando um pai não fala para um filho que tem orgulho, porque essa palavra ainda não está funcionando nessa vida. Então, se você quer saber se essa palavra viva está sobre tua vida, primeiro, quando você se olha e você se orgulha de você. E quando os outros que te conhecem elogiam você. Aí você vai saber de verdade que essa palavra é viva e é eficaz e não volta vazia. Assim seja. Assim disse o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você pode ficar de